Olá, pessoal, eu sou a Soraya Alves e esse é mais um episódio do Marketing Trends especial Rio Innovation Week. E hoje eu converso com ela, que é apresentadora, empresária, influenciadora, Juliette Freire. Obrigada, Muito, sempre uma honra. muito bom ter você aqui, que bom que você topou falar aqui no estúdio da Exame. E Ju, eu queria começar falando que o Marketing Trends é esse programa que fala sobre construção de marca, manutenção, campanhas, influenciadores. E eu acho o case Juliette, vamos assim dizer, muito interessante, porque você entra no BBB, você está vivendo a sua vida, tudo que o programa te propõe, e você sai de lá com uma marca pessoal construída, com milhões de seguidores, e aí você tem que manter uma marca que você não sabia que estava sendo construída. Como que é isso? É assustador, mas também é um privilégio, assim. Porque essa marca ela foi construída não diretamente por mim, mas indiretamente sim. E principalmente por quem eu sou. Não por algo que eu precisava performar, fazer, mas por algo que sou, assim, por existir. Então, assim, um desafio transformar isso num trabalho, um desafio profissionalizar essa marca pessoal. Mas também uma tranquilidade de entender que essa marca pessoal foi construída pelo que sou. Então, eu acho que assustador no início, mas depois que entendi que estava tudo bem, era coerente com o que eu já tinha construído na vida, então foi mais tranquilo. Ju, e a partir do momento que você tem essa marca e você decide dar continuidade, né, continuar trabalhando nisso, vem uma avalanche de contratos, convites, publi, como aceitar, né, como decidir o que você vai aceitar e o que você vai falar não. Eu acho que ser coerente com meus valores, minhas expectativas e propósitos também. Muita coisa era possível, mas não me cabia, sabe assim? Então, as pessoas brincam que em 2021 eu fui a pessoa que mais fez publicidade no Brasil. Acredito que sim, porque foi realmente um fenômeno publicitário e midiático. Mas, por incrível que pareça, eu dei mais não, assim, de entender que aquela narrativa não combinava comigo, os valores não eram os mesmos, os produtos não participavam da minha dinâmica, enfim. Então, selecionar de acordo com a minha verdade. Eu entendo também que foi um privilégio. Eu estava meio que podendo escolher, né? Porque as marcas acreditavam e acreditam muito em mim. Então, eu estava numa situação confortável de realmente seguir ali coerente com quem eu era. Então, foi até fácil. E mesmo nesses trabalhos que você aceitou, nas parcerias que você fez, duas coisas. Acho que parcerias de longo prazo é difícil de construir. O que faz uma parceria que poderia ser pontual virar um projeto de longo prazo? Eu acho que a forma como a minha marca pessoal foi construída, ela provoca esse interesse por uma parceria a longo prazo e genuína. Assim. Dificilmente as pessoas não enxergam a minha marca pessoal dessa forma. Então, já existe meio que um consenso entre o que é bacana. Eu gosto de realmente viver a marca, participar, sabe? Legal. Desde a publicidade até a execução e o feedback e a troca, enfim. Toda cadeia mesmo. Senão não faz sentido, eu não consigo, eu não trago tesão mesmo, assim. Então, acho que as marcas tiveram a sensibilidade de entender que essa era a minha... esse é o meu propósito, e eu também de dizer, isso aqui só faz sentido para mim se for dessa forma, para o meu público, falar sobre isso. Então, acho que foi equilibrando. Na Exame tem muitos executivos que assistem. Então, meio que dica para as marcas. O que elas ainda erram quando elas vão contratar um influenciador? Eu vejo um vício de mercado, talvez por essa velocidade das redes mesmo, do consumo, às vezes uma tentação de querer resultados muito imediatos ou meio que modinha. E óbvio que isso também é legal, afinal o meu Big Brother foi uma moda, querendo ou não, mas algo com substância, sabe? Algo mais
concreto, mais sólido, mais robusto. Então, acho que as marcas, às vezes, são seduzidas por essas promessas imediatas. Nem sempre a atenção é confiança, é credibilidade. Então, acho que quando não tem essa sensibilidade, acaba desperdiçando o posicionamento, não tem eficácia na entrega, não tem resultados. E há uma tendência, você fala, não, o mercado se comporta assim, agora ninguém quer mais a longo prazo. Não, eu não acredito nisso, acho que é uma falácia e é uma resposta fácil, sabe? Não acredito nisso, acho que existem propósitos diferentes. Uma hora eu vou querer algo mais imediato, outra hora mais a longo prazo, mas se quiser posicionamento e contar uma história, sabe, mais longa, acho que tem que fazer boas escolhas nesse sentido. Você falou sobre as mudanças muito rápidas. A gente está num festival de inovação que fala muito sobre isso, sobre inteligência artificial, tecnologia. Como que você lida com essa área de inovação? Você usa no seu dia a dia? Você faz planejamentos para isso? Como que é? Eu adoro, acho que é ferramenta. A ferramenta, quando ela é bem utilizada, é uma maravilha. Me surpreendo constantemente. Esses dias eu estava conversando com a IA e a respiração e a ironia e o sorriso é assustador, falando de uma forma positiva, é surpreendente, na verdade. Então, uso muito, principalmente aplicativos e ferramentas para organizar a questão de liderança, questão empresarial. É muito essencial, assim, acho que hoje em dia a gente não tem como retroagir. A cada vez mais a gente vai aprender a usá-la da melhor forma. Mas eu sou um entusiasta, assim, gosto. Confesso que eu sou um pouco cringe em algumas coisas, apanho um pouco para manusear algumas tecnologias, mas quando me apaixono, aí já coloco na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios. Ju, falando em empresa, como é a hora de escolher diversificar negócios? Você poderia ter ficado como influenciadora eternamente, vamos combinar, né? Sim. Jogo ganho. Não, vou ser empresária, vou ser apresentadora. De onde vem, além do desejo de, né, estar nesses lugares, mas qual que é o momento que você fala, esse é o momento, não 6 meses atrás, agora é o momento de eu fazer essa mudança? Eu acho que com o tempo, você vai querendo ter mais liberdade, querendo ter mais... Como é que eu posso dizer? Ter mais autonomia mesmo, participar de todos os processos, ser responsável pelos ônus e bônus daquele negócio. Então, acho que é como um filho, é quase como um filho. Tem hora que você vê as pessoas tendo... Ai, que coisa linda! Eu quero ter o meu. Então, acho que é meio isso. Esses meus 5 anos de vida pública, eu trabalhei com mais de 50 marcas. E eu fui me apaixonando aos poucos por marketing, empreendedorismo, gestão, liderança. Era um universo muito distante. Eu sempre fui autônoma, né? Advogada, maquiadora. Era uma líder, mas da minha própria vida. Não tinha equipe. Era equipe. Então, quando eu fui conhecendo esse universo, eu fui entendendo a proporção disso. Ninguém faz nada sozinho, numa escala como a minha marca pessoal acabou se tornando. Então, eu acho que eu fui entendendo que eu queria os meus filhos, sabe? Eu queria o produto que eu escolhesse desde o início, desde o branding até a execução e o produto físico. Foi nascendo em mim esse desejo também por essa paixão e essa experiência no mercado publicitário também. E quais skills você teve que ir desenvolvendo para seguir isso? Porque não é fácil. Foi muito difícil a questão da gestão e liderança. Porque, como falei anteriormente, eu era uma pessoa que trabalhava sozinha, dependia tudo de mim. Então, até centralizadora mesmo, confesso, e entendi que precisava de processos e fluxos. Ou então, a coisa emperra. E é um desafio. A gente entender que a gente não domina todas as áreas de conhecimento, apesar de petulantemente tentar fazer isso. Eu não entendo de financeiro, eu entendo de jurídico, mas não entendo muitas vezes de outras áreas. E entender que a gente precisa de especialistas, né, que se dedicam a isso para formar essa equipe. É um desafio até hoje. Eu sou verde nesse universo. Esses dias eu descobri a diferença de brand marketing, que eu nem sabia, porque eu tô falando brand muito, eu aprendi um dia desse.
sabia o que era fazer todo o conceito, né, a alma da marca, mas eu não sabia diferenciar muita coisa, não, assim. A diferença era brand e qual era a outra coisa que eu falava, e eu achava que era a mesma coisa. Bem, enfim. Então, assim, hoje eu tô entendendo, olhando com uma lupa e entendendo com outro olhar, assim. Mas é muito gostoso. É muito legal entender os processos, os fluxos. Agora, é difícil. Não é fácil. Eu admiro muito esse universo, porque é um desafio. Ju, pensando em tendências, tem alguma tendência que hoje você vê? Porque agora, cada vez mais, as pessoas criam conteúdo. Você vê alguma coisa que você fala, poxa, se a galera começasse a fazer isso, ou começasse a fazer aquilo, meio que dica mesmo para quem quer criar conteúdo. Tem alguma dica que você fala, cara, vai por aqui, não vai por aqui, evita isso, fiz e errei fazendo isso? Eu acho que, assim, não tem fórmula. Acho que a minha vida, o meu case prova isso. Não tinha fórmula pronta, não tinha roteiro, não tinha verdade. E é clichê falar isso, mas eu acho que o genuíno, o verdadeiro, o impacto é muito maior. O público sente isso, acompanha, sente vontade de dar sua atenção. O que me entristece às vezes é que as pessoas fazem até disso uma performance, sabe? E não entrega real. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, acredite no que você tem de único e genuíno. O resto são formas de colocar isso no mundo. Não tem, é melhor assim, é melhor... Existem técnicas, mas a essência mesmo é ser verdadeiro. E que vai muito de encontro com a maioria das conversas que a gente viu no festival, falando que mesmo na era da IA, o humano é que vai se destacar, é que vai ser o diferencial. Falou-se muito sobre autenticidade. Comunidade agora é a palavra da moda. E de comunidade a gente sabe que você entende também, né, Ju? Porque os cactos são uma comunidade muito forte. Mas como é quando você tem que lidar com dois viés, público e paixão? Quando ele se mistura, é complicado ou é complicado? É igual futebol, religião, é uma coisa complicada. Querendo ou não, a empatia, ela traz os ônus e os bônus. As pessoas se sentem parte de mim. E são. Sim. E são, de alguma forma, quando se conectam comigo com algum ponto. A minha comunidade é gigantesca, é uma das maiores do Brasil, reconhecidíssima, potente, mas eu entendo que as razões que formaram essa comunidade foram muito coerentes e reais. Não foi uma modinha, não foi foi algo que realmente é sólido. Eu brinco com ele, meus vínculos não são frágeis. Hoje, né? Exato. Eles me admiram, sei lá, pelas minhas virtudes, pelas minhas ideologias, pela minha honestidade, sei lá. Essas coisas dificilmente passam. Pode passar, talvez, uma estética. Gostava porque ela usava o cabelo assim. Gostava porque usava roupa, porque era tendência. É diferente de gostava por quem ela é. Por como ela lida com as coisas, com o mundo. Então, a minha comunidade tem essa força por essa razão. Eu não tenho dúvida disso. Agora, é difícil administrar? Sim. Requer muito... É uma empresa. Requer manutenção, requer atenção, estudo, pesquisas. Então, assim, é uma empresa à parte. Eu posso dizer que os cactos são mais um filho. Eu considero as minhas empresas filhos. Mais um. Sem dúvida. E você vê alguma mudança de comportamento em como os cactos, a sua comunidade consumia e consome agora? Seja por rede social, por velocidade, tem alguma diferença? Eu acho que a minha trajetória ela é muito, primeiro, um ápice gigantesco, nasce dessa forma e naturalmente há uma normalidade, né? Vai estabilizando, afinal não tem como acontecer o que aconteceu em 2021, é extraordinário. Então, ela vai se estabilizando e vai consumindo as coisas mais concretas, sabe assim? Porque antes era o reality. Agora não existe mais o reality, né? Essa dinâmica de reality. Existem outras coisas que são a minha essência, assim, sabe? A minha opinião, as minhas palestras, a maquiagem, que é uma coisa que é tão genuína, que nasce comigo, e outras coisas que são as bases. Então,
o consumo hoje ele vai ficando até mais verdadeiro quando passa o ápice da euforia. Eu acredito nisso, assim. Mas é impressionante quando eles me conhecem tanto que eles sabem quando eu lanço alguma coisa, a verdade que há por trás disso, a história Sim. que há por trás disso. Por isso consomem, acompanham e são entusiastas. É bem legal essa relação. Ju, e para finalizar, por que estar no Rio Innovation Week? Qual a importância da Juliette, de criadores de conteúdo, de uma pessoa com uma carreira diversificada, estar num festival muito conhecido por tecnologia e inovação, mas que não é só isso? Eu acho que tecnologia e inovação é vida, é amplo, junta todas as áreas de conhecimentos possíveis. E esse evento, eu estava passando aqui, gigantesco, muito bonito. A diversidade mesmo de pautas, de assuntos, de ideias. Genial, assim, por isso que ganhou a proporção que ganhou. Acho que é um dos maiores eventos do nosso país. É uma honra estar aqui, subir num palco onde meus ídolos também sobem. Então, só orgulho mesmo. Por isso faço questão de estar aqui. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E até a próxima, pessoal.